Respeitável público, seja muito bem-vindo. Meu nome é Márcio, é um prazer ter você aqui no nosso espetáculo. Neste vídeo eu vou te falar sobre o template que está aí na tela e como editá-lo. Tá legal? Bom, se a gente pensar aqui por essa capa, né, quais são os assuntos que eu posso abordar sem ter que alterar muito o template? Qualquer coisa relacionada à mente. Eu mesmo poderia utilizar esse template, por exemplo, para falar da minha mentoria Apresentações Memoráveis. Como você pode ver, vai ter uma ideia relacionada à memória. Com sequência, eu conseguiria utilizar este template da forma com que está aqui. Tá? Então, como que eu faço essa edição? Bom, antes de falar da edição, né, só mais alguns exemplos. Né? Eu poderia trabalhar qualquer coisa relacionada à psicologia, a... agora me fugiu o nome. Aquele... Eu estudo neurociência, enfim, qualquer coisa relacionada a cérebro, a gente conseguiria utilizar esse template sem muitas modificações, tá? Mas, beleza, né? Se eu quiser modificar aqui, eu também posso utilizar ele para o que eu quiser. Eu posso adaptar as ideias aqui para outras apresentações, né? Vai muito aí da criatividade do tema que você precisa trabalhar. Mas, enfim. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem nesse fundo, né? É uma imagem, tá? Isso aqui, ó, é um degradê de uma imagem. Uma imagem? Na verdade, não. Não tá nem como uma imagem. Tá como uma imagem SVG, tá? Eu consigo converter em forma, se eu quiser. Ele vai fazer cada uma dessas barras aqui virou um parável. Eu posso, se for do seu interesse, modificar aqui cor por cor cada uma dessas partes, tá? O que eu não recomendo. Faria dessa forma mesmo, ou se for do seu interesse, você pode retirar todo esse fundo, né? Fazer o que antes de converter isso em forma, ele é uma coisa só. Então, eu posso remover todo o interesse, né? Eu manteria para deixar aqui essa quebra de algo muito liso. Tem esse efeito que é interessante. Beleza, né? No título e no subtítulo não tem muito o que dizer, né? Você vai mudar aqui o que eu fosse modificar para a minha mentoria. Eu colocaria aqui apresentações. Claro, né? Precisaria alterar o tamanho aqui. Apresentações. Subtítulo memoráveis. Beleza. E neste caso, né, como as minhas palavras aqui elas não vão coincidir, e muito provável que as suas também não coincidam, pode ajustar o tamanho. A ideia inicial dessa capa era o quê? Que o texto de cima seja a mesma largura ali do de baixo. Então, como eu tive que diminuir muito o meu título principal aqui, eu vou diminuir primeiro aqui também o meu subtítulo, no padrão que estava. Agora eu vou ajustar a distância. Tá vendo? Não ficou encaixado bonitinho. Eu venho aqui e vou colocar aqui mais espaçamento. No meu caso, né, eu preciso aumentar o espaçamento. Aqui tá 20, eu vou colocar 25 para ver como que fica. Quase lá. Tá 28, passou. 7 deve ficar bom. Pronto. Posso deixar assim, por exemplo, né? Já tenho aqui a minha capa modificada. Bem tranquilo, né? Eu também posso, se eu tiver necessidade de trocar aqui essa imagem, trocar a imagem de trás também, né, pelo o formato que você já conhece. Né? Vai aqui em formato de imagem, você vem aqui em alterar imagem, pode ser do dispositivo, da internet, enfim, opções que se dão aqui. Normalmente a gente vai no dispositivo, vai lá onde você vai ter as suas imagens, né? Várias imagens, e você troca todo o seu interesse. Beleza. Aqui a gente tem uma imagem para representar a pessoa que está apresentando, né? Como uma espécie de um mini currículo aqui, para apresentações que é interessante você se apresentar ali e falar um pouquinho de quem você é. Aqui a ideia é a mesma coisa. Você pode vir em formato de imagem, alterar a imagem. Caso clique no dispositivo, você vai procurar por uma imagem sua ou sobre você ali que você vai colocar, vai trocar a imagem.
E pronto. Tranquilinho aqui. Vai ter o nome, o sobrenome da forma, né? O texto das qualidades, Instagram, telefone, enfim, igual. Aqui, a ideia é que você coloque a sua logo, se necessário também, né? Se não tiver ou não colocar, você pode deletar apenas o texto e deixar assim, ou até o cérebro ali, a sua vontade, né? A ideia é que você insira a imagem nesse dispositivo, você vai pegar lá a sua logo, né? Qualquer logo, posicionar ali no cérebro. Foi sugerido aqui. A qualidade, se achar interessante, você também pode modificar os ícones, né? Enfim, editável. A diferença é que não delete a concentração daquele texto aqui. Se você deletar aqui, você vai perder a animação. Então não delete, substitua. Isso não é a animação que já está configurada. Em seguida, a gente tem esse outro slide aqui. A ideia é a mesma coisa. Imagens, você pode ver as imagens, ou até deletar se for do interesse em não ter 6 tópicos, né? Menos, por exemplo, pode deletando. Também consegue trocar a imagem central. A ideia é que se você for retirar tópicos, né, ou mesmo incluir, você vai ter que abrir aqui o seu painel de animação, verificar o padrão que se tem. Ó, o que, que eu tenho aqui, né? No início, eu tenho só essa questão da animação que começa automático aqui. Aparecer essa imagem, aparecer as 6 esferas e círculo aqui pontilhado. Depois disso, onde eu tenho 1 aqui, né, é em função do primeiro tópico. Então, é para aparecer a imagem que está aqui dentro e junto com ela vai aparecer aqui o nosso texto. Depois vem o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, se você for deletar, né, é interessante que você delete os 6 e ajuste os outros tópicos aqui para ficar uma distribuição de preferência aí mais homogênea, tá? Mais de igual para igual aqui. E também, se você for adicionar, você pode adicionar copiando do último. Na verdade, pode ser de qualquer um. Você copiar, você vai copiar aqui, ó, e Ctrl V. Automaticamente foi adicionado como o sétimo. Só que aí tem um detalhe, né? Para eu adicionar aqui, além de não ficar legal, adicionaria mais. Se eu tivesse 7 tópicos, colocaria 2 slides. Com 4, outro com 3. Por exemplo. 8, 4, 4 e assim vai. Né? Então, se você fosse fazer isso, ó, além de ficar ruim aqui, você ainda teria que adicionar uma aqui. Jogar ela para trás. Essa aqui. Só que essa aqui, tá vendo? Ela foi para a última. Você teria que colocar ela antes da primeira, porque é para acontecer tudo junto. Ou seja, ela aparecer aqui também, senão ela não ia aparecer neste momento. Dado a sua ordem de animação aqui. Vai acontecer todas. Depois a 6 vem a sétima que eu só copiei, né? Imagem, o mesmo título ali, mas enfim. Tá? Pode fazer essa. Beleza. Aqui nós temos uma imagem no fundo. Na verdade, ela está com proteção, né? Tirar um pouco da cor dela e ajudar no contraste. Então, se você quiser alterar essa imagem, você pode afastar aqui, selecionar a imagem, vir em formato de imagem e alterar a imagem. Ou você pode, sem mover, né? Vir aqui no organizar, painel de seleção, e você vai selecionar a imagem. Você pode verificar se é essa aqui, a imagem está selecionando, desativando a visualização. Neste caso, sim, a imagem 2 é a minha imagem ali embaixo. Com ela selecionada por aqui, eu vou ter a mesma opção de vir aqui e alterar a imagem. Vou pegar aqui desse dispositivo mesmo. Pronto, subi a imagem para algo nada a ver aqui, mas só para ilustrar. Né? Imagem, você vai trocar o título, você forma. Beleza, aqui também nós temos ó, imagem, o degradê aqui atrás.
Este degradê aqui, JPG ou PNG, enfim. Aqui nós temos a mesma coisa. Eu não recomendo trocar os detalhes do slide, senão você está usando o template, né? Não faz muito sentido, mas se quiser também, fique à vontade. Você pode fazer aí qualquer troca. Por exemplo, do formato aqui, você pode vir em editar a forma, alterar e mudar. Se quiser. Daqui a pouco mudou já, inclusive mudou os dois, né? Tanto o preenchido quanto o contorno. A vida aí, mas eu também não recomendo. Pode alterar as imagens, texto do mesmo jeito, né? Quando você altera o texto, tome cuidado aqui que você está vendo aqui a palavra destaque importante. Elas estão com a outra fonte que faz parte deste template, né? E com outra cor. Então, o que é interessante você fazer? Ficar por etapas. Ficar aqui o texto, não quero destacar nada, vou editar. Depois disso, eu quero deixar destacado modificar aqui, dono e escrevo. Palavras. E pronto, assim, mantenho o padrão que foi deixado aqui para que facilite o seu trabalho. Beleza? Novamente, não tem segredo, aqui é só uma imagem, você pode alterar, mesmo estilo do outro slide, né? Aqui é a mesma coisa, imagem no fundo, eu vou ter aqui uma proteção dela, posso alterar a imagem do fundo, posso alterar essa tela se eu quiser a cor dela aqui, e alterar. Só que se eu alterar direto, aqui já vai alterar e já vai mudar, mantendo o padrão aí da transparência, né? É isso. Mas acontece, faz a vida de vocês. Aqui é a mesma ideia, tá? Em geral, tudo a mesma ideia. Bem, no computador você tem que verificar, vai trocar essa imagem, né? Tá, este slide. Vai trocar essa imagem ali, que ela é uma imagem justamente para ser trocada. Você precisa encontrar ela. Qual delas é a imagem? Você pega por aqui que fica melhor. Tá? Então nós temos aqui, ó. Esse gráfico 1 é o nosso do. Imagem 2 é o neurônio que está ali no fundo. Retângulo 3 é o que está com a imagem. Imagem 4 é o computador. Então, este aqui é o nosso interesse de trocar. Aqui, para a imagem, alguma imagem que eu só para trocar. Deveria ter escolhido meu computador, demoraria menos. A imagem vai carregar. Enfim, vou trocar aqui. Talvez foi. Não tem muita escolha agora. Vamos. A pressa faz bugar tudo. Deus. Nossos defeitos especiais aí. Acontece, né? Enfim.
Paramos. Computador. Aqui. Então, novamente, organizar, painel de discussão, é o retângulo 3 aqui, eu vou vir em formato de imagem, alterar a imagem desse dispositivo. Se você quiser usar online, espere carregar, tá bom? Você já vai ter a imagem, né? Ou vai procurar e baixar de um outro site, não direto do PowerPoint. Enfim, você vai selecionar a imagem que você quer, vai clicar em inserir, pronto. Criou a imagem aleatória que tinha lá para uma imagem que vai condizer com o que você vai apresentar. É interessante também para usar, por exemplo, colocar gráficos do dispositivo do que simplesmente uma imagem, igual eu fiz aqui. Só coloquei para ilustrar a forma de trocar. Aqui você vai trocar do mesmo jeito, né? Imagens, você manter a ideia deste slide, você não vai alterar. Vai alterar aqui o texto e o título do slide. Aqui é uma ideia de gráfico também, onde você pode trocar aqui as porcentagens, tá? Isso aqui é uma imagem, você não consegue alterar as cores. Posição específica aqui, tá? O máximo que dá para trocar é... E aí você vai trocar todos de uma vez, ó. Esse aqui ficou até relativamente interessante aqui, deu uma combinada com as cores, né? Mas também fica um pouco sem vida, né? Mas esse aqui, ó, por exemplo, é legal. Mas enfim, aqui tá o colorido mesmo. E você basicamente pode alterar aqui as porcentagens. E você coloca a porcentagem que você quer, dando... Aqui tá uma ideia mais ou menos geral, né? De que este representa o maior espaço, né? Vou colocar aqui meio que uma concordância visual. Mas enfim, nada de segredo aqui também para editar. O celular é a mesma coisa do computador. Você vai ter que vir por aqui, painel de seleção, encontrar ele. Acredito que seja aqui. Imagem 6, seleciona ela. Vai trocar do mesmo jeito sempre. Vir aqui, alterar a imagem do dispositivo. Selecionar a imagem. Inserir. E pronto. Inseriu a imagem. Problema nenhum. O resto é igual. Aqui é uma ideia também de outro gráfico, né? Onde você pode... Este aqui você consegue editar se quiser, tá? Se você quiser editar aqui a quantidade, você vai ter que vir aqui e vir em cortar. É basicamente aqui a imagem feita de novo, ó. Pode aumentar ou diminuir. Vai ter que alterar os outros. Para te dar uma base do que você precisa fazer. O mesmo vale para qualquer uma das outras partes. O resto é a mesma forma de editar. Aqui também é só trocar a imagem do fundo, basicamente. Com o mesmo estilo de antes, né? Ficar por aqui. Ou movendo e depois adicionando no local a nossa máscara aqui. Aqui é a mesma ideia. E depois nós temos de novo a mesma apresentação, só que com as cores aqui, com outra opção de cor, né? Possa ter uma mudança de unidades com as cores. Então, essa era a ideia aqui desse template, né? Normalmente eu mostro ele no início e dessa vez eu esqueci. Agora aqui, para vocês algumas edições no início. Então, esse é o nosso template com uma temática aí voltada para o céu. Qualquer dúvida, não deixem de entrar em contato. Pode observar, né, que ele já vem todo arrumado e com todas as transições, tudo configurado bonitinho para o seu máximo proveito aí, que é o objetivo do Template Plus, né, fazer templates com essa pegada profissional. E aqui ele passou um pouquinho rápido, né, configurado bonito.
E, obviamente, não tem a transição aqui, né? Porque esse aqui é um título, uma capa, né? Então, realmente, ou você escolheria essa capa ou a outra, mas se você quiser usar essa também, não é nada de fazer, né? Só observar qual é o tipo de funcionado, foi esmaecer. Então, você muda aqui para esmaecer, se você quiser que esmaeça para esse. Basicamente, a ideia. E a outra transição, qual a outra transição? Tem o empurrão. Você pode também adicionar aqui o empurrão para manter a mesma, o mesmo padrão, né? Qual que foi? Foi esse mesmo. Beleza. Então, é isso. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição e a gente se vê por aí. Fui.